Você, pessoalmente, estou perguntando para os quatro, é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Tchau, 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 tchau. Olha, eu sou a favor de que antes de se pense em minoridade penal, a gente medite sobre a implantação de políticas públicas. E voltando ao seu gancho do que você me perguntou, o que mudou do estatuto, lá do início para hoje? Muita coisa mudou, mas talvez a coisa mais séria e mais importante e que não acontece, ou seja, se está acontecendo, se melhorou, é por conta da atuação do Ministério Público, essa questão da visão política, entende? Da prioridade política na estruturação do adolescente, seja ele infrator, seja ele não infrator. Uma pergunta que você perguntou para o Renato e para o Rafael, né, sobre a diferença entre penitenciária e instituto. Na realidade, são objetivos diferentes, né? Porque as instituições de adolescentes infratores, elas não são prisões, elas se destinam a ressocializar, a reeducar o adolescente. E são medidas, elas não são medidas punitivas, são medidas de ressocialização. Isso na técnica da lei, né? Na realidade, o que existe é uma luta muito grande para fazer com que aquilo que a Constituição Federal determine, que o Estatuto vem consolidar, né? Objetivando, e que o grande embate dos promotores do Ministério Público dos Estados fazer com que essa distinção cada vez seja mais distante uma da outra. A penitenciária é punitiva. O sistema socioeducativo é de ressocialização, reeducação, a fim de que esse jovem possa ser reintegrado à sociedade para que ele chegue à idade adulta, não como um trampolim para as penitenciárias, para a marginalidade, mas para que ele possa ser um cidadão de bem, vamos assim dizer, né? Um jovem reintegrado. Alguém mais quer falar sobre a questão da redução da maioridade? Claro. Posso falar, eu aproveito aqui, faço minhas as palavras da Maria Amélia, eu também sou totalmente contrária à redução da maioridade penal. Eu penso que a gente, para problemas complicados, não adianta ter respostas simples. Eu acho que é uma resposta simples para um problema muito mais complexo do que simplesmente reduzir a maioridade. Então, a gente estaria... Mas ele não pode votar? Ele pode votar, ele não é obrigado a votar. Exatamente porque ele não tem, a gente entende que um adolescente é um ser em desenvolvimento. Então, ele está ali, no momento que ele pode votar, ele pode começar a exercer o direito de cidadania, mas pode também decidir não exercer, não se sentir competente para isso. Ou não ter interesse. Ou não ter interesse, ou nem sequer tirar o título de eleitor. Então, assim, eu acho que não vejo. Eu acho que a gente estaria simplesmente pegando um problema e não olhando para o foco desse problema e colocando esse grupo de pessoas, esses adolescentes de 16 a 18 anos, direto para uma penitenciária, enfim, e que já é um sistema extremamente sobrecarregado, superlotado, cheio de questões muito graves para serem ainda resolvidas. Não vejo um efeito prático. Eu acho que se alguém conseguisse me convencer que reduzindo a maioridade a gente ia diminuir a incidência de prática de adolescentes praticando ato infracional, praticando crime, aí a gente podia começar a trocar assim, uma questão, mas eu não vejo nenhum efeito prático nisso. Eu acho que a gente tem que sim lutar pelo fomento às políticas públicas. O tema polêmico, vai ter briga pelo microfone. Mundo afora, quando a gente verifica, por exemplo, nos Estados Unidos, onde vários estados a menoridade penal é 14 anos, 12 anos, e nós vemos que isso não tem num país rico, que prioriza, que tem verbas públicas e tal, você não vê um resultado efetivo. O que você vê são crianças e adolescentes dando tiros dentro das escolas. Na Inglaterra, a mesma coisa. Então, isso é uma questão, como ela disse, bastante complexa. Só para fazer um adendo aos colegas, eu também concordo que não é caso de reduzir a maioridade penal. E aquilo que, voltando mais uma vez àquilo que eu mencionei, eu acho que os instrumentos existem no ECA
para a gente buscar socioeducação e até para quem vê uma faceta de reprovabilidade na conduta, porque, aliás, de reprovação na execução da medida por conta da reprovabilidade da conduta, ela existe também, porque as medidas também são duras quando precisam ser. O que me parece é que simplesmente se estabeleceu um marco, e que não tem dúvida de que ele é um marco fictício, né? Em algum momento se estabeleceu que é aquela idade, porque é claro que para qualquer pessoa que não esteja na área jurídica vai dizer, mas como é que o sujeito com 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele não tem consciência da ilicitude do seu ato, aí ele dorme uma noite bem dormida e acorda no dia seguinte com a consciência. É claro que isso não ocorre, é claro que há um marco determinado, então podia ir para frente, podia ir para trás, é verdade, mas nós temos instrumentos cabíveis para uma e outra situação em que entendemos que em algum momento tivemos que estabelecer um corte, porque é mais provável que abaixo dessa idade ainda tenhamos uma pessoa em formação, com a personalidade em desenvolvimento, o que pode acontecer com alguém aos 25 também, pode ser que ainda esteja em formação, e pode ser que com 15 já tenha boa parte da sua personalidade formada, mas o fato é que é mais provável, é mais cabível em geral que aquelas medidas que foram idealizadas pelo ECA sejam mais adequadas para essa faixa de idade e as outras sejam mais adequadas à frente. Então, simplesmente jogar para cá ou para lá, como disse a Fernanda, parece uma coisa um pouco simplista, jogar para aqui ou para lá, especialmente como finalidade de combate à criminalidade, né? E que existe a intenção de todos nós de combater a criminalidade. Ninguém aqui pensa em utilizar o direito contra isso, mas é claro que existem muitos outros objetivos nessa busca.